Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um segundo episódio do podcast A Força do Corredor. E hoje a gente vai falar sobre como construir uma base sólida para realmente conseguir performar dentro da corrida de rua. Então, a gente precisa entender que sem base, até velocidade se torna perigoso, porque vai aumentar o risco de lesão por não ter estruturas prontas para receber a demanda, o impacto que a corrida de rua tem. Então, a gente precisa entender isso e precisa realmente trabalhar para poder desenvolver essa base, construir uma base de força, para que tendões, ligamentos, estruturas articulares e os próprios músculos estejam prontos para a demanda que vai ser exigida dentro da corrida de rua. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: todo corredor de rua precisa de força base. E o que é força base, pessoal? Força base nada mais, nada menos é do que a partir do momento que você constrói ali uma capacidade de suportar demandas e estímulos de maior intensidade que vão estar tendo uma demanda muscular, uma demanda músculo-esquelética maior. Então, quando a gente constrói força base, a gente costuma trabalhar com exercícios de força que são voltados ali para a questão de resistência muscular localizada e de força submáxima. São as duas manifestações de força que a gente trabalha. Então, de forma bem simples aqui explicando, para vocês que às vezes não estão muito preocupados com a parte técnica do negócio, mas querem poder aplicar isso no seu dia a dia, basicamente são os treinos que você vai fazer ali mais tradicionais, de 12 a 15 repetições, de 8 a 10, trabalhando o quê? Trabalhando agachamento, afundo reverso, fazendo afundo caminhando, né, que também chama de passada em alguns lugares. Estão fazendo exercício de base mesmo. Aí para membro superior a gente tem supino, barra fixa, remada curvada, e assim por diante. Então, também tem alguns de aparelho que pode ser usado. Eu, particularmente, costumo trabalhar mais com exercícios livres, mas você pode aplicar alguns exercícios de aparelho também. Mas o que é mais importante dentro da força base? É que você vai construir controle motor. E muita gente acha que equilíbrio é uma coisa assim, um dom. Nossa, você começa a treinar e, e aí você ou tem o equilíbrio ou não tem. E não é isso. O equilíbrio ele é controle motor e ele é desenvolvido a partir do momento que você desenvolve força. Então, se você tem força, você vai ter maior controle neuromuscular sobre as fibras musculares. Consequentemente, você consegue equilibrar mais, você consegue ter mais controle motor. E aí é algo que precisa ser trabalhado, porque isso vai aumentar a tua estabilidade articular, por exemplo, é um benefício direto aí, resistência à fadiga e maior eficiência mecânica. Então você consegue passar a produzir força na quantidade correta e com menos sinais aí de fadiga, como por exemplo uma cãibra, como por exemplo outros problemas. Então toda vez que você constrói força base, cara, você já se livra de um monte de problemas que você teria dentro de uma corrida aí que você vai fazer. Como, por exemplo, eu acabei de citar aqui a questão da cãibra. Então, cãibra muscular, se você está bem condicionado, dificilmente você vai sofrer tanto com cãibras. Pode até sofrer eventualmente, mas com muito menos incidência. Enquanto que uma pessoa que está mal condicionada, isso daí é quase que o tempo inteiro acontecendo. Então, assim, eu acredito que você já tem entendido o que é força base e é algo realmente fundamental, tá? E aí, quais são os erros comuns de quem começa já focando em potência ou volume sem base? Então, muita gente não faz um bom trabalho de força base e já vai para corrida de rua fazer treino de tiro, fazer treino com a mesma distância ou um volume muito alto todos os dias. E aí qual que é o problema? Você tá fazendo 5 km todo dia. Cara, você faz 5 km todo dia, até aí tudo certo. Só que você vai ficar todo dia tentando por uma intensidade mais forte. Seu corpo não está preparado para isso e você não ondula, ou seja, variando o tempo de descanso e tempos de estímulo. Resultado vai ser lesão, dor ou uma estagnação no desempenho. Porque a gente precisa entender também, toda vez que você estagna no seu desempenho, e você está treinando forte e progredindo no treino, naquilo que você está fazendo, ou realmente tentando progredir, existe algo errado. Porque não tem como você tá
aplicando estímulo, descansando corretamente e não tiver tendo nenhum tipo de evolução. Lógico, não tô falando que é um atleta de elite, talvez ele vai demorar mais tempo, ou talvez a evolução dele vai ser mais difícil de se ver. Então, por exemplo, o Usain Bolt treinou 4 anos para melhorar, sei lá, milésimos de segundos. Porém, é um contexto específico de um atleta de alto rendimento num esporte que tem uma questão ali de genética, de epigenética muito grande. Então, assim, entra tudo isso. Agora, uma pessoa que tá correndo a 20, sei lá, 5 km em 20 minutos, e ela tá treinando mais, ou tá treinando forte, não tá vendo resultado, ou seja, não consegue sair desse platô, tem alguma coisa errada, tá? Então, qual que é o grande erro? Por que que isso acontece muito? Pessoas que muitas vezes não constroem essa base de força. Aí ficam estagnadas. Existem pessoas que têm mais de, sei lá, 20, 30 anos treinando e nunca conseguiram fazer uma distância maior. Aí, porque sente lesão já, dor, antes de chegar em distâncias maiores. O que acontece muitas vezes? Vem essas lesões porque tá focando da forma errada, tá fazendo da forma errada. Não construindo força base, começando pelo treinamento de intensidade, de alta intensidade, e aí não vai, entendeu? Até por isso que entra a questão da importância de correr lento, é algo que eu vou falar também em alguns outros episódios, que é algo fundamental. Se você não consegue correr lento, você nunca vai correr rápido. Por quê? Quando a gente pensa em progressão de distância, não adianta querer correr mais rápido que o corpo suporta naquele momento. E o condicionamento vem com o tempo, tá? Não é assim. Eu começo ali e aí eu já vou na loucura e todo dia eu vou tentar evoluir em cima de uma mesma velocidade? Não. O treino intervalado, muitas vezes você vai esquecer um pouco o foco no pace médio, mas vai focar em ter mais velocidade no tiro. E o outro tipo de treino contínuo já é o contrário. Você vai correr lento justamente para conseguir mais distância. Por quê? Conseguindo mais distância, eu estimulo mais a minha base aeróbica. A minha base aeróbica se tornando melhor, consequentemente, eu consigo posteriormente estar vindo a ter muito mais desempenho quando eu vou fazer uma distância às vezes menor, mas eu vou conseguir ter mais intensidade. Lógico, não é regra, não é o único método de treino, então não é assim, quero correr 5 km, eu fico correndo 10 porque eu vou chegar bem. Não é assim. Tem que fazer tanto treinos de tiro, intervalados, curtos, quanto também os treinos mais longos, com mais demanda contínua, com mais foco na parte aeróbica. E a partir desse momento que você fizer isso, cara, já vai começar a fluir muito bem. Então, construir essa base de força vai te salvar de muito problema, tanto de lesão quanto de dor. E principalmente, vai evitar que você já comece ali de uma forma que não é legal. Por que que eu falo isso? Porque tem muita gente iniciando agora na corrida de rua que nunca fez um estímulo, que nunca fez outro esporte, não tem base de coordenação motora, então se movimenta muito mal, às vezes, sabe, comete uma série de erros, não tem atleticidade, capacidade atlética, sabe? E aí, essa pessoa que já não tem isso, ela ainda pega e começa um estímulo querendo dar um tiro, por exemplo. Aí a pessoa vai dar um tiro, mas nunca fez isso antes, sabe? Os tendões dessa pessoa não têm estrutura para isso, os músculos não têm. É um exemplo claro dos maromba que começa ali a tomar uma bomba, não tem estrutura tendínea e o que que a gente mais vê? Rompimento de tendão, de músculo, porque tomou a bomba, conseguiu a capacidade ali muscular, mas o tendão não acompanhou, porque não construiu a base para isso. Mesma coisa na corrida de rua, tá bom? Então é isso que acontece com esses músculos mal preparados, mal desenvolvidos na corrida de rua. E como que a gente pode construir essa força de base, essa base para realmente estar começando na corrida da melhor maneira possível? Então aqui eu vou dar uma ideia de 2 a 3 treinos por semana, que é algo que você vai conseguir encaixar bem, porque lembrando, seu foco tem que estar na corrida de rua, beleza? Força, base e qualquer tipo de treino de força, ele é fundamental, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser trabalhado durante uma preparação, mas a gente tem que lembrar que o tempo é limitado. Então, às vezes eu vou ter que priorizar.
qual que é a prioridade de um corredor de rua? Corrida, beleza? Mas eu também preciso encaixar alguns estímulos de força. E um desses estímulos de força base é justamente você estar conseguindo aplicar pelo menos 2 a 3 vezes por semana exercícios multiarticulares e também exercícios que sejam unilaterais, beleza? E aí você pode fazer um momento inicial com apoio, depois ir retirando o apoio e assim por diante. Então, o que a gente poderia fazer? Uma ideia aqui. Então, nós poderíamos trabalhar com 2 a 3 treinos por semana, focando em 4 a 6 semanas iniciais, com fases ali para realmente construir essa base. Isso você vai fazer uma vez só na vida? Não, você vai fazer, por exemplo, sempre ao início do ano, que é o momento que você está parado e você vai começar a se preparar para aquele calendário de competições, de corridas e até mesmo se preparar de uma forma geral. E também quando você vai começar um ciclo, mas ele ainda está distante e você precisa construir essa base. Se você é um atleta muito treinado, já treina sem parar muito tempo, talvez você vai usar 2 semanas apenas para construir força base. Mas se você é um atleta que uma pessoa comum, enfim, quem for, que tá parado, você precisa de 4 a 6 semanas pelo menos. O programa 6S, inclusive, é isso, sabe? Ele é um programa para quem quer começar a construir essa base para poder correr sem dor e lesão. Porque quando você constrói isso, você já salva o seu corpo aí de um monte de problemas, tá? Então, realmente, exercícios multiarticulares, unilaterais, principalmente com apoio nesse primeiro momento, e focando ali nessa zona de repetições de 8 a 10 repetições, ou 12 a 15, e para alguns exercícios específicos a gente vai usar de 20 para mais, que são exercícios de resistência muscular localizada. E a gente sempre vai trabalhar com bastante séries nesse momento. Então a gente começa ali as primeiras semanas com 3 séries, e a gente progride até 8 séries por, por exercício. Isso faz com que você consiga ter muito mais qualidade e consiga realmente se desenvolver dentro da corrida de rua a partir dessa construção de força base dentro do treinamento de força. Força específica, logicamente. Por isso que aqui você vai usar exercícios mais comuns, porém focando ainda em exercícios que sejam mais livres, que tenham essa demanda de estabilidade. E é importante que você faça isso na intensidade correta. Qual que é essa intensidade, Gabriel? Aí é proporcional ao seu percentual de um RM, que é algo que eu explico melhor no mini curso de avaliação física, mas de forma grosseira, geral aqui para vocês. Se eu vou trabalhar com 15 repetições, eu vou trabalhar, por exemplo, com 75 a 80% de um RM. E a partir disso eu vou conseguir saber qual é a carga ideal. Então, no meu caso, vou dar um exemplo. Eu faço um agachamento com máximo de peso com 150 quilos. Vamos supor que se eu faço com 150 quilos e eu preciso trabalhar com 80% disso, então é só eu jogar ali num cálculozinho e descobrir. 80% de 150 é tanto. Logo, essa é a carga para 15 repetições. E assim a gente consegue descobrir isso daí, tá bom? Então, ainda sobre a questão da força base. Então, trabalhei lá de 4 a 6 semanas, tal. Como é que eu vou encaixar isso com os treinos de corrida de rua, né? Que é muito importante que você entenda isso. Não adianta nada você saber que tem que fazer força base, você já entendeu, você já sabe, inclusive, ter um planejamento prévio aí para poder executar. Mas, se você não conseguir encaixar isso com seus treinos de corrida, não vai adiantar nada. Você simplesmente vai estar gastando tempo. Então, a gente tem que entender também que a gente precisa de uma estratégia que não sobrecarregue atrapalhando os treinos de corrida. E vice-versa. Também que os treinos de corrida não possam comprometer o desempenho no treino de força. Então a gente precisa aqui de uma divisão semanal prática, que é algo que eu organizei para vocês. E o que a gente poderia fazer? A gente vai trabalhar 2 a 3 vezes por semana com treinamento de força. Nós poderíamos, por exemplo, ter segunda, quarta e sexta um treinamento de força base, terça, quinta e sábado um treinamento ali mais voltado para a corrida de rua. Então, um exemplo básico que eu costumo usar muito, tenho usado muito aqui com muitas pessoas. Terça-feira a gente faz hit longo, quinta-feira um hit médio, mais curto, mais intensidade, ou um fartlek. E no sábado a gente faz um longão, ou um mini longão para a pessoa que está iniciando, ou mesmo um treino contínuo. Não precisa ser necessariamente um longão. Um treino contínuo com uma distância mais alta ali, ou uma distância bacana. Enquanto isso,
a gente tem segunda, um treinamento de membros inferiores, onde a gente vai trabalhar panturrilha, tibial anterior, afundo, agachamento. E tudo isso eu gosto de trabalhar sempre com um bisete, para poder tornar mais dinâmico. Quarta-feira, exercício de membro superior geral. Então a gente vai treinar ombro, peito, costas. E também o trapézio. Porque você quer trabalhar a parte de base. Bíceps é importante, é para ser descartado? Não, não é para ser descartado. Mas também não é tão fundamental. Então, o que é melhor? Você construir a base do seu corpo, que é o quê? Parede anterior, parede posterior e cápsula articular do ombro, que é algo muito importante, que o trapézio também faz toda a diferença. Que é realmente para você ter um tronco, um core do corpo forte. E aí, o bíceps, o tríceps, eles são mais secundários, tá? Mas também é válido. Somente se você tiver mais tempo para treinar, enfim. E aqui você pode, na sexta-feira, já entrar com o estímulo de membro inferior de novo, só que dessa vez você pode fazer, por exemplo, um trabalho de core, que vai para o centro do corpo alternando com o membro inferior, ou você faz um trabalho ali de core alternando com o membro superior. Isso vai muito da demanda, do que você quer objetivar, e de forma que não pese para que você não chegue no longão muito fadigado. E aí, trabalhando o core, você vai conseguir ter muito mais estabilidade e vai conseguir ter muito mais evolução a nível de força base. Então, isso é fundamental e é uma divisão semanal prática que vocês podem aplicar. Então, a gente precisa progredir sem cair na rotina de fazer só musculação lá, 5 dias, 3 dias por semana ou 5 dias por semana, treinando força ali sentado numa máquina, que também é interessante, tem o seu momento, tem seu espaço para isso. Mas existem maneiras melhores, onde você vai encaixar pliometria, onde no momento posterior que você já tiver saído da força base, você vai colocar exercício de potência, de aceleração, exercícios que têm maior envolvimento de estabilidade unilateral e tantas coisas mais. É por isso que você não pode ficar preso somente no tradicional ali, que é o 3 de 15 aí, que funciona, tem o seu momento, como eu falei, mas não é o todo e fica muita coisa faltando. E é exatamente por isso que no próximo episódio eu vou falar para vocês como aprender realmente a questão da pliometria. É por isso que vocês vão entender que aprender a pular melhor te faz correr melhor. Então, assim, é algo meio estranho, mas que faz total sentido, porque quando eu desenvolvo a minha capacidade de transferir força em velocidade, eu consigo ter uma capacidade maior de entender que a corrida são pequenos saltos unilaterais. E quando eu faço esses saltos unilaterais com maior distância e maior velocidade, consequentemente, a minha performance é melhor e isso está diretamente ligado. É por isso que muitas vezes treinamentos que você não vê tanto por aí são feitos com atletas. Ai, Gabriel, mas eu não sou atleta de elite. Beleza, mas você não quer ter uma melhora aqui, uma melhora ali? Sabe, é questão de você fazer pequenos ajustes, não necessariamente jogar fora o seu treino de força, de academia, de musculação, mas entender como encaixar essas coisas dentro da sua rotina para tornar mais eficiente. E isso faz com que você realmente consiga ter e chegar no próximo nível. E eu quero que vocês entendam o seguinte: força sem base é força sem direção. Então, se você não desenvolve força base e você sai dando tiro, fazendo sprint, potência, exercícios e treinamentos de corrida de rua que vão ter muito impacto, o que vai acontecer? Você vai estar pondo 4, 5, 10 vezes o impacto no seu corpo sem ter uma estrutura para isso. E se você não tem estrutura, eventualmente mais cedo ou mais tarde, você vai ter riscos aí maiores de dor e eventualmente poder ter uma lesão. Isso não é interessante, tá? Por isso que você precisa aprender a construir essa força base da melhor maneira possível. E a partir do momento que você entende isso, você consegue ter muito mais capacidade. Então, correr exige força, sim, e você precisa desenvolver isso. Eu espero que tenha ficado clara a importância da força base e você possa já começar a entender como aplicar. Lembrando, no canal aqui tem vários e vários exercícios, programas, sessões de treino disso. Tem também os programas de treinamento 6S e tem a comunidade Resilientes, que é onde eu tenho todos os meus programas de treinamento e ajudo as pessoas, como você, a construírem essa força treinando e encaixando isso dentro da sua rotina.
Isso é fundamental e eu tenho certeza que você vai evoluir bastante fazendo isso. Por isso eu te vejo em um próximo episódio. Até lá. Um abraço.